esboço. É estranho para você, estranho para mim também não mandar você completar. De repente, no meio da mensagem, eu vou mandar você completar aí. Mas é melhor que você fique também mais atento aqui àquilo que está sendo falado. Meus amados, quando a gente fala de futuro, tem muita gente que acha que Deus nos criou e nos jogou nesse mundo e determinou para nós um destino. Você escuta muito essa palavra por aí, destino. Então tem muita gente que acredita que Deus já traçou um destino para cada um de nós. E que não importa o que façamos, não importa se nós nos mexemos ou não nos mexemos, nós marchamos impetuosamente para um fim que já foi determinado por Deus. E nada pode mudar isso para a nossa vida. Muitos acham que ninguém pode mexer nesse destino, ninguém pode alterá-lo. O que está traçado vai acontecer e pronto. Acham que até que Deus fez uns para serem vitoriosos, para serem bem-sucedidos, e que Deus fez outros para serem fracassados e derrotados. Tem até um ditado popular que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, se você nasceu para dar errado, então vai ser errado a vida inteira. Alguns acham que nasceram para ser miseráveis, ou nasceram para perder, nasceram para ser infelizes, e nada do que façam pode alterar isso. Eles acham que são vítimas de um destino traçado por Deus e que não pode ser alterado. Eu entendo que isso é uma compreensão muito equivocada do que a Bíblia nos revela a respeito de futuro e até de destino, se você assim quer chamar o seu futuro. Então a pergunta que nós vamos fazer e responder à luz da Bíblia hoje é a seguinte: qual a verdade sobre o seu futuro? Qual a verdade sobre o seu e sobre o meu futuro? Então vamos ver algumas verdades a respeito desse assunto com base naquilo que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar e nos inspirar a ter um 2015 abençoado. Primeira verdade que nós precisamos saber a respeito do nosso futuro é que o futuro de Deus para a sua vida é sempre bom. Agora entenda, eu não estou dizendo que o futuro é sempre bom. Eu estou dizendo que o futuro que Deus tem para você é sempre bom. Dentro do seu futuro, existe o que eu chamo de um plano de bênção de Deus para a sua vida. Deus é um Pai gracioso, um Pai misericordioso, um Pai amoroso, e como tal, Ele tem planos de bênção para a nossa vida, para a vida dos seus filhos. Deus não fez ninguém predestinado para ser um perdedor, para ser um fracassado. Deus quer sempre o nosso melhor. Ele projetou para nós um futuro de bênção. Pelo menos é isso que diz a palavra dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou ler de novo esse texto. Entenda, isso é palavra de Deus para a sua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu amado, é esse tipo de plano, é esse tipo de futuro que Deus planejou para mim e para você. Deus nunca joga contra nós. Deus está sempre a nosso favor. Deus trabalha para que sejamos bem-sucedidos. Sim, Deus não patrocina o nosso fracasso. Observe para as palavras que nós acabamos de ler. O texto que acabamos de ler diz que nos planos de Deus está incluído nos fazer prosperar, nos fazer ter paz e ter esperança. Nesse texto não tem nada sobre miséria, não tem nada sobre derrota, não tem nada sobre fracasso. Então essas coisas não fazem parte dos planos de Deus para a sua vida. Elas acontecem. Hoje a gente vai aprender por que elas acontecem. Vamos entender por que elas acontecem. Então eu acredito que na minha vida não existe azar, na minha vida não existe karma.
o que existe na minha vida são consequências de escolhas certas e consequências de escolhas erradas que eu faço. Assim também como na sua vida, não existe essa história de porque existe uma nuvem escura sobre você, porque você tem azar, porque você tem um karma. Não, o que existe são consequências de escolhas que fazemos. Consequências de escolhas certas e consequências de escolhas erradas. Você pode ter tido um passado de derrota, mas o futuro que Deus tem planejado para você é um futuro de bênção e de vitória. Porque o que importa na vida não é como ela começa, mas como ela termina. Pergunta para o ladrão na cruz se importa todo o erro que ele cometeu ao longo da vida. O que ele está desfrutando hoje é da forma como terminou a vida dele, aos pés de Jesus, reconhecendo que precisava do Mestre. Então levante sua voz e declare para você e para Deus que 2014 está terminando sim, é o fim de um ano. Mas não significa o fim da sua vida, não significa o fim da sua família, não significa o fim da sua carreira, nem o fim do seu ministério. E nem o fim da obra de Deus na sua vida, porque nós aprendemos aqui ao longo de muitos anos, falando sobre isso o tempo todo, que a obra de Deus, como diz lá em Filipenses, a obra de Deus na sua vida, ela não terminou. Ela começou e ele vai terminar até o dia em que você vai encontrar com Cristo Jesus. Então não importa como começou, não importa o que já passou, o que importa é como vai terminar. É no final da pista que o jato decola. Então de repente as coisas não estão muito boas, mas você não chegou no final da pista. Então nós passamos por aflições, passamos por dificuldades, mas o que importa mesmo é como vamos terminar a nossa vida, e não necessariamente como começamos a nossa vida. Então não esqueça, dentro do seu futuro existe um plano de bênção de Deus para você. Então o futuro que Deus planejou para você é sempre bom. Pode ser que por causa das suas escolhas erradas, você tenha vivido um tempo difícil, um tempo de fracasso e de derrota. Mas esse não era o futuro que Deus planejou para você. Essas são as consequências de escolhas que você fez, talvez porque não buscou em Deus a sabedoria para escolher da forma certa. Segunda verdade que nós precisamos entender sobre o nosso futuro: você pode escolher o seu futuro. Você não é vítima de um destino traçado por Deus, que pode ser ruim ou que pode ser bom. Você pode escolher o seu futuro. Jesus disse que o objetivo do diabo é nos atrapalhar nisso. É matar, roubar e destruir. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus vem para nos dar vida, para nos dar um futuro abençoado, mas ele diz: existe alguém que tem o objetivo de roubar tudo isso de você, de roubar, de matar e de destruir esse futuro de bênção que eu tenho para você, essa vida abundante que eu tenho para você. Aí você pode se perguntar: mas como é que Deus pode permitir que o diabo destrua o destino de bênção que ele preparou para os seus filhos? Como é que Deus permite que o diabo interfira e roube aquilo que ele planejou para os seus filhos? Na verdade, Deus não permite isso. Na verdade, quem permite isso somos nós. Deus colocou cada um de nós como guardiões do nosso futuro, como guardiões do plano que ele tem para nós. E quem permite que o diabo roube ou não somos nós. A Bíblia diz que somos nós que damos lugar ao diabo. Não é Deus que dá lugar ao diabo. Somos nós que permitimos que isso aconteça. Entenda uma coisa: o diabo ele não pode matar, o diabo ele não pode roubar, o diabo ele não pode destruir nada seu, a não ser que você permita que ele faça isso. Ele não pode roubar o seu futuro de bênção que Deus tem para você, a não ser que você entregue nas mãos dele para que ele roube. Você é guardião do futuro que Deus tem para você. Você pode permitir que o diabo roube, mate e sequestre o futuro que Deus tem para você. A Bíblia diz que existe uma lei chamada lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não deixe
enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse texto ele nos dá uma ideia clara de que existe uma ação e uma reação, que existe uma consequência, que existe uma escolha. Aquilo que eu semeio vai determinar aquilo que eu vou colher amanhã. Então aquilo que eu semeio hoje determina o que eu vou colher amanhã. Isso significa que eu tenho interferência direta no meu futuro. O que esse texto está dizendo é isso, que eu posso interferir diretamente no meu amanhã. Que não é um destino traçado e ponto final, mas que eu posso plantar algo bom ou plantar algo ruim, e isso vai determinar se eu vou colher algo bom ou se eu vou colher algo ruim. Tem gente plantando milho querendo colher feijão, tem gente plantando desobediência querendo colher felicidade, não vai dar certo. Você vai plantar e vai colher algo da mesma espécie que você plantou. O seu futuro será a colheita do seu presente e do seu passado. O que eu pergunto para você é: o que é que você está plantando hoje? O ano de 2015, ele vai ser a colheita daquilo que você vai plantar e já plantou. O que é que você andou plantando para colher no ano que vem? O que é que você vai começar a plantar a partir de agora para colher durante o ano 2015? Então, aquilo que você vai plantar agora, ou plantou antes, vai determinar o que você vai colher em 2015. É burrice a gente continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. É tolice a gente continuar em 2015 plantando as mesmas coisas que plantamos em 2014 e esperar que vamos colher coisas melhores do que colhemos em 2014. Se o seu plantio é o mesmo de 2014, então você vai colher a mesma coisa de 2014. Por isso a pergunta que eu quero que você pense é essa: o que é que você está plantando agora para colher amanhã? Isso vai determinar se você vai desfrutar de um futuro de bênção ou se você vai permitir que seja roubado de você. Para isso eu quero ler Josué capítulo 1, versículo 2, e versículo 7 e versículo 8. Nós vamos aprender aqui algumas lições com Josué. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Seja forte e muito corajoso. O texto continua. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Continua. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Olha que texto maravilhoso. A receita do sucesso. Mas daqui a pouco eu falo mais detalhadamente sobre essa receita. A história aqui, Deus está falando com Josué. O povo tinha saído do Egito, você deve conhecer a história. O povo era escravo no Egito, sai do Egito, andou por anos e anos no deserto, sendo conduzidos por Moisés. E quando estão às portas de entrar em Canaã, que era a terra prometida por Deus, Moisés morre. E aí Deus convoca quem? Josué. E esse é o momento da convocação de Josué. Está dizendo: meu servo Moisés está morto, e agora você vai conduzir o meu povo. Prepare o povo para entrar na terra prometida, para atravessar o Jordão. E aí ele dá as orientações do que ele precisava fazer para ser bem sucedido. Deus revela um plano de bênção para Josué e para o povo de Israel. Atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que ele já havia prometido há muitos anos atrás. Mas em seguida, Deus revela o que Josué e o povo de Israel precisava fazer para ter sucesso em se apropriar do futuro de bênção
que ele havia prometido. E a receita que Deus dá para ele é: leia o livro da lei, medite nele de dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que ele diz e você terá sucesso. E você será bem sucedido. Agora, atente para um detalhe. A gente não pode arrancar o texto do contexto. Você não pode pegar esse texto de Josué e sair por aí dizendo: eis aqui a receita do sucesso. Se você fizer isso aqui, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você fizer. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui é a receita do sucesso para se apropriar do plano de bênção que Deus tinha para eles. Atente para isso. Deus está dizendo que ele vai ter sucesso em quê? Em atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra que ele havia prometido. Essa é a receita do sucesso para se apropriar daquilo que Deus já prometeu a você como um futuro de bênção. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos que ficam murmurando contra Deus e reclamando de Deus, dizendo da seguinte forma: como é que pode aquela pessoa que nem é serva de Deus, que não é discípulo de Jesus, que nem acredita nele, que não está aí para nada, essa pessoa é mais próspera do que eu, que sou servo dele, discípulo dele? Como é que aquela pessoa é mais bem sucedida do que eu, que te sirvo, Senhor? E aí começam as murmurações. Começa a ter inveja daqueles que não servem a Deus porque acham que eles são mais bem-sucedidos. O problema está na nossa definição de sucesso. Na visão de Deus, sucesso é você chegar aonde Deus planejou que você chegasse. Na visão de Deus, sucesso é você se tornar a pessoa que Deus planejou que você se tornasse. Na visão de Deus, sucesso é você fazer aquilo que Deus planejou que você fizesse com a sua vida, independente de você ter dinheiro, casa, carro importado ou qualquer tipo que seja. Sucesso na visão de Deus é você conseguir realizar aquilo que Ele planejou para você e estar onde Ele planejou que você estivesse. É isso que Ele está dizendo para Josué. Faça tudo o que eu estou te dizendo e você terá sucesso. Não é que ele ia ser famoso, mas ele estava falando: você vai conseguir atravessar o Jordão com esse povo e você vai conseguir conquistar a terra que eu prometi a vocês, porque eu planejei que vocês estivessem lá. Então essa é a receita do sucesso, mas do sucesso de se apropriar do futuro de bênção que Deus tem planejado para você. Então o que muita gente chama de sucesso, na verdade, Deus chama de fracasso. Qualquer conquista, se não tem Deus junto, é fracasso. Mas para onde você for, se você está indo para o centro da vontade de Deus, não interessa quão famoso você fica ou com quanto dinheiro você tenha, ou se tem conforto ou não, se você está no centro da vontade de Deus, então você pode dizer que você é uma pessoa extremamente bem-sucedida, porque Deus sempre tem o melhor para você. Então, resumindo, Deus tem um futuro para a sua vida, mas dependendo das suas escolhas, você pode demorar demais para desfrutar desse futuro, ou até nunca desfrutar desse futuro. É muito importante que você entenda isso. O diabo, ele não pode mais mandar para o inferno quem já entregou a vida a Jesus. Mas ele pode roubar de você ou impedir você de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem planejado para você enquanto você está aqui nessa terra. Se nós continuarmos olhando para a história de Josué, nós vamos perceber que Josué é um dos dois únicos que saíram lá do Egito junto com Moisés. De milhares e milhares, mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito como escravos, que receberam de Deus a promessa de conquistarem a terra prometida. Todas essas pessoas, essas milhares de pessoas, morreram pelo deserto, ficaram pelo caminho,
e não se apropriaram do futuro de bênção que Deus tinha prometido para elas. Então entenda uma coisa: Deus tem bênçãos para você, mas você pode fazer com que elas nunca cheguem até você. Você pode fazer com que elas sejam retardadas, sejam demoradas, mais do que deveriam ser. Mas pior do que isso, você pode fazer com que elas nunca cheguem a você. Muitos, milhares, a maioria, morreram pelo caminho, sem nunca terem tomado posse do futuro que Deus tinha planejado. E por causa de quê? Por causa das escolhas que eles fizeram ao longo do caminho. Se você não lembra da história, quem estudou um pouco a história sabe que a distância do Egito para Canaã não era tão grande para o povo gastar 40 anos. Existe um caminho bem perto que você pode percorrer em 12 dias. E a história diz que depois de 3 anos andando, porque Deus não queria só levar eles do Egito para Canaã, Deus queria preparar aquele povo. Aquele era um amontoado de gente apenas, não era um povo, não era um exército, não era uma nação, não era nada. Deus precisava de tempo para trabalhar o coração daquele povo e o entendimento daquele povo. Aí depois de 3 anos, Deus dá a eles a oportunidade de entrarem na terra prometida. Não sei se você lembra dessa história. Deus dá a eles a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas eles perdem essa oportunidade, porque eles fazem as escolhas erradas. E aí eles andam mais 40 anos no deserto, até chegar o dia de entrar na terra prometida, e somente Josué e Caleb entraram. Por quê? Fizeram escolhas erradas, escolheram viver pelo que viam e não pelo aquilo que Deus dizia. Plantaram desobediência e colheram dor, sofrimento e morte. Então, em 2015, plante as sementes certas para que você tenha uma colheita boa. Terceira verdade sobre o futuro: você precisa ser corajoso para tomar posse do futuro de Deus para você. Deus tem um futuro de bênção, mas Ele nunca disse que é um futuro de mão beijada. Deus, quando prometeu a terra de Canaã ao povo de Israel, Ele nunca disse que seria dada de mão beijada. Ela teria que ser conquistada. Ele disse: a vitória é certa, mas vocês precisam lutar. Vocês precisam conquistar. Vocês precisam se arriscar. Então, para conquistarmos o futuro de bênção que Deus tem planejado para nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos suar a camisa, nós precisamos ir à luta, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos dar um passo à frente. Não vai cair simplesmente do céu sobre você. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Seja forte e corajoso. Esses 3 versículos, o 6, o 7 e o 9, dizem a mesma coisa. Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Depois ele diz de novo: seja forte e corajoso. Depois ele diz outra vez: seja forte e corajoso. 3 vezes seguidas. Por que Deus fala 3 vezes seguidas a mesma coisa? A verdade é que Deus estava prevenindo para que Josué não cometesse o mesmo erro que Moisés havia cometido no passado. Lembra que eu falei? 3 anos depois de sair do Egito, Deus deu ao povo a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas eles tiveram medo. Eles não creram o suficiente. E aí eles perderam a oportunidade que Deus estava dando. Foi aquele momento em que eles chegam às portas da terra prometida e Moisés manda 12 espias, representando as 12 tribos, 12 espiões do povo para entrar na terra de Canaã e ver como era aquela terra, como é que eles podiam conquistar aquela terra. Quando esses homens voltam de lá, eles voltam aterrados de medo. E eles dizem para Moisés: Moisés, nós não podemos entrar, nós não podemos vencer, porque é uma terra de gigantes. Lá eles têm exércitos armados, muralhas muito altas e fortes, nós nunca poderemos vencer.
De todos os que entraram lá para espiar a terra, quando volta, os únicos que eram corajosos e diziam: vamos, Moisés, que vai dar tudo certo, era quem? Josué e Calebe. Os outros todos com medo. Os dois queriam entrar, mas por causa da teimosia dos outros, do medo dos outros, da falta de fé dos outros, Deus adia. E eles perdem a chance de entrar com 3 anos. E aí vão passar mais 37 anos vagando pelo deserto. E agora Deus está dizendo para Josué: eis aí uma porta de entrada de novo na terra prometida. E aí Deus, já sabendo o que havia acontecido no passado, Deus reafirma 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Vocês vão entrar na terra, vocês vão atravessar o rio, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus sabia que Josué precisava de força e de coragem para poder se apropriar dos planos que ele tinha para ele e para o povo. Por causa do medo, os antepassados, os antigos, escolheram desobedecer. E agora Deus está prevenindo para que Josué não faça o mesmo. Esse medo e essa falta de fé muitas vezes nos faz parar diante daquilo que Deus tem para nós. Esse medo e a falta de fé, ele nos faz patinar no deserto, sem sair do canto. O medo e a falta de fé, ele atrasa a nossa vida. Eu conheço um monte de gente que nunca prospera, que nunca vai adiante. E quando eu falo prosperar, não estou falando de ganhar dinheiro. Eu estou falando de crescer, de se desenvolver, de fazer coisas relevantes, de ser instrumento nas mãos de Deus. Mas por que nunca fazem isso? Medo e falta de fé. Deus não queria que a história se repetisse de novo com Josué. Por isso ele insistiu: seja forte e corajoso. Diga assim para a pessoa do seu lado: seja forte e corajoso. Diga. Nós estamos diante de uma passagem agora. Nós estamos aqui na porta de na porta dos fundos de 2014, olhando para a porta de entrada de 2015. Estamos diante de uma passagem. Estamos olhando para um ano que está para começar. E Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Deus tem bênçãos para você lá em 2015. Deus tem plano de bênção para você em 2015. Mas a sua falta de fé, o seu medo, pode fazer com que você nunca viva isso que Deus tem planejado para a sua vida. Seja forte e seja corajoso. A razão pela qual Deus estava dizendo isso também para Josué, porque na frente de Josué, à frente de Josué existia um rio Jordão para ser atravessado. E qual o problema com o Jordão que causava tanto medo assim? O rio em si já era um problema, porque não era um rio, não é um rio Pitimbu aqui. É um rio larguíssimo, profundo, correnteza. Mas esse não era muito o problema. O povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, lembra? O problema com o Rio Jordão era o que estava à frente do Rio Jordão. Não era o rio em si, mas era o que estava do outro lado do rio. Do outro lado do rio tinha uma terra de gigantes. E aí eu fico pensando: o que é que nós preferimos? Nós preferimos uma terra de gigantes ou uma terra de anões? Tem uma terra para te dar, qual que você quer? A do gigante ou do anão? A terra dos gigantes é uma terra difícil de ser conquistada, porque afinal de contas você tem que derrotar os gigantes. Mas os benefícios de uma terra de gigantes são incalculáveis. Muitas vinhas, estradas, castelos, rebanhos, tesouros. Foi isso que eles viram lá. Mas nós, às vezes, nos comportamos igualzinho aquele povo. Nós queremos os benefícios da terra dos gigantes, mas nós preferimos lutar só com os anões, só com os baixinhos. Nós não queremos lutar contra os gigantes. Queremos a terra dos gigantes, mas não queremos enfrentar os gigantes. Queremos grandes vitórias, grandes conquistas,
Todo mundo está sonhando com isso em 2015. Mas poucos estão dispostos a lutar grandes lutas e grandes batalhas em 2015. Então não adianta nada. Você está sonhando em grandes vitórias, grandes conquistas para o próximo ano, mas você não tem fé, nem coragem, nem disposição para lutar as grandes lutas em 2015. Então você quer travar um duelo com o anão? Então você vai conquistar a terra dele e não a terra do gigante. Agora entenda uma coisa. Não havia razões para Josué ter medo de entrar na terra dos gigantes. Por que não havia razões? Porque Deus prometeu que estaria sempre com ele. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus diz para Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. A mesma coisa serve para você. Não tem por que você temer as grandes lutas que estão por vir. Deus está dizendo que estará com você todos os dias. Ele não deixará você. Existe uma promessa de bênção, um futuro de bênção para você. Deus garante a vitória para você. Ele só quer que você lute, que você creia, que você deixe de lado o medo. Sabe, quando a esposa chega para o marido e diz assim: olha, aconteça o que acontecer, vamos estar juntos, estou com você. E aí, como é que você fica? Você fica mais corajoso e mais forte? Quando o pai chega para o filho e diz: olha, meu filho, não importa o que aconteça, estamos juntos, vamos juntos. O que acontece com o filho? Ele fica mais corajoso e mais forte. Agora imagine o que acontece quando você entende que Deus está dizendo para você: olha, não importa o que venha pela frente. Eu não estou dizendo que não vão vir gigantes, eu estou dizendo que não interessa o que vai acontecer, estarei junto com você, eu nunca deixarei você. Não sei se funciona para você, para mim isso me deixa mais corajoso e mais forte. Por isso que muita gente me chama de doido, é porque eu tenho essa dimensão de um Deus que pode todas as coisas, que está dizendo: eu estou com você, eu nunca vou deixar você. Então se Ele tem promessa, e se Ele está dizendo que vai comigo, por que eu vou ficar parado? Por que eu vou perder para o Rio Jordão? Eu vou atravessar o rio. Não há razões para ter medo, porque Deus, que pode todas as coisas, está do nosso lado, está conosco. A pergunta que eu faço para você, meu amado: qual é o seu Jordão em 2015? Qual é o Jordão que você tem que atravessar em 2015? Não interessa o tamanho, não interessa a força da correnteza. Eu sei que o primeiro passo é sempre o mais assustador de todos. É você botar o primeiro pé na água, é você decidir atravessar. Mas seja forte e corajoso, pois o futuro de bênção para você está do outro lado do Jordão, do seu Jordão. E você precisa crer, ser corajoso e atravessar o Jordão. Mas presta atenção, só atravessa o Jordão que Deus mandar você atravessar. Lembra, não é a receita do sucesso para fazer qualquer coisa. É a receita do sucesso para fazer aquilo que Deus quer que você faça. É a receita do sucesso para se apropriar do futuro de bênção que Deus tem para você, e não do que você mesmo quer para você. Então, atravesse o Jordão que Deus mandar você atravessar. E não interessa o tamanho, se Ele mandou, Ele vai com você, porque a sua bênção está do outro lado. Meus amados, para concluir, eu quero extrair duas lições aqui. Eu já até falei sobre isso em uma outra oportunidade, mas eu acho que cabe aqui porque a gente está falando sobre Josué. Quando Deus escolheu Josué para liderar o povo rumo à terra prometida, depois da morte de Moisés, Josué era apenas um jovem, sem experiência. A experiência que ele tinha é de ser o ajudante de Moisés, mas não de ser
o líder daquele povo. Imagina a dificuldade de Josué de substituir alguém como Moisés. Então, quando Deus escolhe Josué, o jovem Josué, Deus está nos ensinando uma lição. E a lição que Ele está nos ensinando é: você nunca é jovem demais para começar a realizar os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Então você que está aqui hoje, que ainda é um jovem, um adolescente, uma criança, você não é novo demais para começar a pensar sobre aquilo que Deus tem para você e começar a dizer como Jeremias disse, como Isaías disse: eis-me aqui, e se colocar à disposição do Senhor. Ninguém é jovem demais para começar a se colocar à disposição daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Essa é a mensagem que Deus nos ensina quando Ele convoca Josué. Mas Ele também nos ensinou a mensagem inversa quando Ele convoca Moisés, já com 80 anos de idade. Quando ele achava que o seu destino final era simplesmente esperar a sua morte enquanto ficava no deserto cuidando das ovelhas. Ele já não tinha mais expectativas. Ele achava que o melhor dos seus dias já tinham passado. E aí Deus aparece para ele no deserto através de uma sarça ardente de uma árvore que pegava fogo, mas que não se queimava. E Deus o convoca para a maior missão da sua vida, aos 80 anos de idade. E o que Deus está dizendo através desse exemplo de Moisés é que ninguém é velho demais, idoso demais para começar a viver os projetos de Deus para a sua vida. Então de repente você está aqui hoje, você está pensando: mas se eu tivesse meus 20 anos, mas 2015, eu vou só esperar o meu tempo, não tenho mais sonhos, não tenho mais projetos. Talvez você não tenha mais sonhos e mais projetos. Isso é maravilhoso, porque está na hora de você agora buscar os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. Ninguém é velho demais para começar a realizar os planos de Deus para a sua vida. Então não fique olhando para trás e dizendo: os meus melhores anos passaram. Isso é olhar para o Egito. Olhar para trás é olhar para o Egito. Você precisa olhar para Canaã, você precisa olhar para frente, você precisa dizer: os meus melhores anos ainda estão por vir. Amém? Diga isso: os meus melhores anos ainda estão por vir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: os seus melhores anos ainda estão por vir. Aleluia. Vamos convidar o Ministério do Louvor e vamos cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.